o poder da ressurreição. Diz assim o texto: que manifestou ou operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Obrigado, pode ocupar o assento. Paulo pede ao Senhor, em oração, que os crentes tenham a capacidade de compreender qual é a dimensão do poder de Deus que está disponível a todos aqueles que estão em Cristo Jesus, a todos aqueles que creem. Então, há uma dimensão imensurável do poder de Deus sobre a nossa vida, a partir do momento que nós estamos na fé, a partir do momento que nós cremos em toda a obra de Cristo, a sua encarnação, o seu ministério terreno, a sua morte, a sua ressurreição, a sua exaltação, que é a ascensão, e a sua volta para buscar a igreja. Alguém está esperando isso ainda? Então, quem crê, quem está nessa fé, há uma dimensão disponível a nós de poder que não tem como medir. E nós vamos analisar isso aqui, como o apóstolo Paulo assim bem coloca. Ele está dizendo que a suprema grandeza do poder de Deus que opera naqueles que creem, ele fala que esta operação esteve em Cristo. Veja só, que manifestou, ou melhor traduzido, operou em Cristo. Essa palavra operou, que eu já expliquei para os irmãos, que vem de energia, onde se origina a palavra hoje energia, né? Ela significa ser eficaz, atuar, produzir e mostrar poder. Então veja só, Jesus, em sua condição humana, ele recebeu esta operação divina. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele esteve na condição humana. E na condição humana que ele esteve aqui na terra, ele necessitou, ele precisou desta operação divina sobre a sua vida. Agora perceba comigo, Jesus operou no poder. Primeiro, Jesus operou no poder da palavra. A Bíblia diz, olha só, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ó, a palavra de Deus é viva, porque transmite vida, né? E ela é eficaz. A palavra eficaz é a mesma palavra aqui, né? Opera. Então veja só, a palavra de Deus é viva e eficaz. É por isso que ela não falha, ela é eficaz. Então Jesus, ele operou no poder da palavra, porque a palavra, a manifestação do poder de Deus, né? É o poder de Deus a palavra. E Jesus, ele venceu a tentação de que forma? O inimigo veio tentar para tentar derrubá-lo. Só que a Bíblia diz que Jesus venceu o adversário, a tentação no caso, através da palavra. Veja, o inimigo, quando fala para ele transforma essas pedras em pães, ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E cada vez que o inimigo colocava algo sobre Cristo, Jesus sempre dizia, está escrito. Então ele estava operando no poder da palavra. Agora observe isso aqui, quando o inimigo lançou a última tentação, Jesus pegou e disse assim para ele, vai-te Satanás, porque está escrito. Logo, eu só tenho força para vencer o inimigo, a tentação, no poder da palavra. Então era esse poder que também operava em Cristo, e esse poder está à nossa disposição. Observe que coisa tremenda, Jesus, pelo poder da palavra, mandou, lembra quando o centurião reconheceu o poder da palavra de Jesus, e ele pegou e disse assim, ó, eu tenho um servo que está doente, ele está atormentado, mas manda uma só palavra, e ele será sarado. Jesus manda a palavra, e a palavra foi na frente do centurião, porque quando o centurião chegou na casa, o homem já estava em perfeitas condições. Então, se você crê, a palavra hoje pode operar lá dentro da tua casa, dessa mesma forma, hoje aqui.
Outro exemplo disso, do poder da palavra, essa operação da palavra, essa eficácia da palavra, nós podemos ver no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo de número 8 e versículo 16, quando Jesus chega na casa da sogra de Pedro, ela estava enferma, febria, Jesus toca na mão dela, a febre desaparece porque o problema interior que ela tinha foi resolvido, ela se levanta, passa a servir a casa, passa a servir Jesus que está na casa, e a Bíblia diz que chegada a tarde, através, acredito, do testemunho dela, a vizinhança toda ali foi evangelizada, de tal maneira que a Bíblia diz que a casa estava cheia, porque uma igreja saudável vai evangelizar e a casa sempre estará cheia. Aí veja só, o texto diz que à tarde trouxeram muitos enfermos e endemoniados, e olha o que diz o texto, e ele, pela sua palavra, expelia demônios e curava todas as enfermidades. Então diga, a palavra é poder de Deus. Aleluia. Então é por isso que não tem como, a palavra de Deus, ela não falha. Então qualquer situação que você esteja vivendo na sua vida, creia no poder da palavra de Deus, tá certo? Jesus também, ele operou no poder do Espírito Santo. Olha que lindo, no poder do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, 11, quando Paulo traça a respeito dos 9 dons do Espírito Santo, ele depois fala no versículo de número 11, dizendo assim, ó, e o Espírito Santo opera, olha lá, o Espírito Santo opera, é a mesma palavra, opera na igreja, opera na vida de cada crente como ele quer. Então ele está falando que os dons espirituais é uma operação divina, é uma operação de poder de Deus, né? Então observe isso aqui comigo, que coisa linda. Jesus, ele operou em todos os dons. O único dom que não há evidência que Jesus tenha usado é o dom de variedade de línguas e de interpretação. Por quê? Porque o dom era para a igreja, entende? E por isso que ele não operou nesse dom, porque esse dom estava reservado para os que iriam crer no seu nome, tá certo? Agora percebe isso aqui, Jesus operou no poder do Espírito Santo nos todos os dons. Observe isso aqui, que coisa tremenda. Por exemplo, com a mulher samaritana, lembra a mulher samaritana que chegou para ele ali, e Jesus abriu um diálogo com ela, e Jesus falou, me dá da tua água de beber, me dá aí do teu cântaro, e ali ele abre aquele diálogo propositalmente, e aquela mulher pergunta para ele, mas como que você vem falar comigo sendo eu samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, havia uma rixa ali. Aí Jesus falou, se você soubesse quem fala contigo, você me pediria água, eu te daria água viva, e essa água que eu te daria, ele faria jorrar em você para a vida eterna. Aí ela falou, me dá sempre dessa água, né? Ela pediu dessa água. Aí Jesus pegou e falou, então tá certo, primeiro vai e chama o teu marido. Aí ela falou, não tenho marido. Jesus falou, é verdade, você teve 5 e o que você tem agora não é teu. O que é isso? Jesus, ele operou no poder do Espírito Santo, no dom da ciência, e através do dom da ciência, que é a revelação, aquela mulher foi alcançada pela salvação do Senhor. Outro dom que Jesus operou, a profecia. Lembra com Jairo? Jairo chegou e ali pediu, Senhor, socorre a minha filha que está moribunda. De repente, no meio do caminho, chegou um da casa de Jairo e falou, não adianta incomodar mais o mestre, a tua filha está morta. Jesus falou para ele, não temas, creia somente e será salva a tua filha. Jesus liberou uma profecia, a profecia se cumpriu na vida dele. Ele operou, né, no poder do Espírito. Quer ver outra operação de poder do Espírito Santo na vida de Jesus através dos dons? Por exemplo, o dom agora da fé, o dom da fé na própria filha de Jairo. Presta atenção, na vida de Jairo foi a profecia, agora em Jairo foi a profecia, agora na filha de Jairo foi o dom da fé. Por que na filha de Jairo foi o dom da fé? Porque quando Jesus chegou na casa de Jairo, existia um povo que estava chorando, o pai e a mãe da menina e os parentes choravam, né? Naturalmente. Só que também existiam as carpideiras. Vocês sabem quem são as carpideiras? Eram as pessoas que eram contratadas, eram pagas para chorar
no velório e também no enterro das pessoas. Ou seja, as carpideiras ganhavam com a desgraça dos outros. Eu vou profetizar isso aqui, você já sabe, mas eu vou profetizar. Se tem alguém querendo se alegrar com a tua derrota, vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Porque Jesus vai expulsar as carpideiras hoje. O choro falso vai bater em retirada. Aleluia. Aí Jesus, por que o choro era falso? Olha isso aqui, Jesus, tá todo mundo chorando, né? Aí Jesus pegou e falou: essa menina não está morta não, essa menina está dormindo. A Bíblia diz que começaram a sorrir, começaram a dar gargalhada. Olha só, mas não estava chorando, por que agora está sorrindo? Aquele choro era mentiroso, né? Então veja, aí Jesus pega e agora, e diz assim, ele diz pela fé, presta atenção, ele diz, essa menina não está morta, ela está dormindo. E para você ver como a fé opera tremendamente, que Jesus, quando alguém está dormindo, o que você faz com essa pessoa? Você chama ela, não é assim? Você chama e toca nela, não é assim? O que Jesus fez com ela? Talita, chamou, e depois foi e estendeu a mão, tá vendo? Então a fé faz o difícil ficar fácil. É fé. A fé opera assim. Vamos lá, outro dom que Jesus operou aí, no poder do Espírito, os dons de curar, o paralítico do tanque de Betesda, né? 38 anos estava ali no tanque de Betesda, e Jesus falou para ele, toma o teu leito, levanta e anda. Aqueles 38 anos falava do tempo de rebeldia, né? Porque Israel, eles ficaram 38 anos rodeando, fora os 2 que eles já estavam, em Deuteronômio fala, né? Que eles ficaram 38 anos rodeando a terra. Então aqueles 38 anos ali, fala de um tempo de perca, mas quando Jesus cura, todo o tempo perdido é recuperado. Olha que coisa maravilhosa. Tem gente que não pegou essa revelação. Às vezes tem pessoa que por causa da doença, às vezes perde tempo na vida, perde tempo no relacionamento, não consegue aproveitar o relacionamento porque está enfermo. Só que quando Jesus cura, todo o tempo perdido é recuperado. Olha que coisa tremenda, só Jesus para fazer isso. Vamos lá. Outro dom que Jesus operou no poder do Espírito Santo, ele pegou uma causa perdida da mulher pecadora, assim chamada, né, adúltera, de João 8, a causa dela estava perdida, e alguém falou, quer pegar essa causa? E ele, como advogado, pegou a causa, falou, essa causa dela está perdida, então eu pego essa causa dela, e advogou a causa. Então no poder do Espírito, qual dom? Do dom de sabedoria, ele absolveu uma condenada. Olha só que coisa tremenda. Outro dom que Jesus operou, o dom de operação de maravilhas. Lembra o cego de nascença? A Bíblia diz que em João 9, porque uma pessoa que enxergava e torna cego, quando ela passa a enxergar, isso se chama cura, porque um dia ela já enxergou, só que agora ficou cega, então alguma enfermidade veio sobre ela. Então quando alguém enxergava e passou a ficar cego e volta a enxergar, isso se chama cura. Agora alguém que nunca enxergou passar a enxergar, isso se chama milagre. Alguns chegam a dizer que aquele homem não tinha nem as bolas do olho, por isso que Jesus passou o barro, untou nos olhos. Por quê? Porque ele é o Criador. Aí ele colocou lá e deu jeito, e aquele moço passou a enxergar. Olha que manifestação de poder. E o último dom, estou falando de todos, hein? E o último dom que Jesus aqui operou, no caso, estou colocando essa colocação aqui mesmo, tá? Nessa ordem. O discernimento de espírito. Olha que coisa tremenda. Jesus, ele está dizendo para os discípulos, Mateus do 16, do 21 ao 23. Jesus falou assim, ó, eu tenho que ir para Jerusalém, porque eu vou ser maltratado publicamente lá, vou morrer, mas tem uma coisa, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Pedro tomou a palavra e falou, Senhor, não faças isso, tenha dó de ti, não se submeta a tal coisa. Versículo 23, Jesus pegou e falou o quê? Para trás de mim, Satanás. Então Jesus discerniu que por detrás daquela palavra de Pedro, quem que estava operando? Satanás. Isso é discernimento muito profundo, porque Pedro era muito próximo dele. E para você discernir, às vezes uma pessoa que às vezes é muito próxima, para você discernir quando é o inimigo que está operando na vida daquela pessoa,
É só o poder do Espírito Santo para Jesus. E é interessante, olha o que Jesus falou, para trás de mim. Por que para trás? O que tem atrás de mim? Atrás de mim tem a história. Aí Jesus pegou e falou para o inimigo: o que você está pensando, que eu cheguei aqui à toa? Olha para trás, eu tenho história. Aleluia. Ô irmão, ninguém chega onde chega por chegar. Quem olhar atrás vai ver, você tem uma história. Você tem uma história. Aleluia. Para trás de mim. Por quê? Porque quando o inimigo pensa em armar o laço, você já ficou para trás, né? Então veja só, Jesus operou no poder da palavra, segundo, no poder do Espírito, mas Jesus também operou no poder da oração. Meu Deus. O poder da oração, eu vou dar um texto aqui, Tiago 5,16, a parte B, diz assim, ó: a oração feita por um justo pode muito em sua eficácia, ou pode muito em seus efeitos, aí vai da sua tradução. Mas vamos lá, olha só, a oração feita por um justo pode muito em sua eficácia, é a mesma palavra operação. E aonde está o poder, a operação de Deus em uma oração? Aonde está? Está na justiça. Está na justiça. Qual justiça? A justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? A justiça é alguém, presta atenção, você tem que entender essa linguagem. Quando a Bíblia fala de justiça, é alguém que não tem culpa, é alguém que não deve nada para ninguém, é alguém que está em dia e vive uma vida reta, genuína. No caso de nós seres humanos, todos nós éramos injustos. Por causa do quê? Por causa do pecado. Agora você entende por que Jesus sempre teve as suas orações respondidas? Jesus nunca ficou sem ter resposta às suas orações. Por quê? Porque ele era justo. Eu vou repetir de novo. Você sabe por que Jesus nunca ficou sem ter resposta à sua oração? Porque ele era justo. E aonde está o poder na oração? Está na justiça divina. Esse é o poder da oração. Agora você entende que a Bíblia diz que a justiça de Cristo é em nós imputada, entende? Veja só, em 1 João 2,1 a Bíblia vai dizer que Jesus é o justo. Aí em João 11, 40 e 41, Jesus vai orar ao Pai: Pai, obrigado por ter me ouvido. Ele fala: Pai, eu sempre sei que me ouves. Então Jesus nunca deixou de ser ouvido. Nunca, escute o que eu vou falar. Aqui na terra, na condição humana que Cristo esteve, ele nunca deixou de ser ouvido pelo Pai, porque ele era e é justo, entende? Agora, Cristo, presta atenção, quando nós cremos em Jesus, a justiça dele se manifesta em nós. Como ele é justo, eu passo a ser justo. E agora, quando eu entro na presença de Deus em oração, eu não entro, entende, com meus méritos. Quando eu entro na presença de Deus em oração, eu entro escondido na cruz de Jesus. Quando eu entro em oração, eu me garanto no quê? Na justiça de Cristo. Ele é justo. E aí quando eu entro em oração, presta atenção, eu não chego diante do Pai dizendo assim: eu sou merecedor disso, eu faço aquilo, e porque eu mando naquilo. Não. Quando eu chego diante do Pai, é no nome de quem que eu oro? É em nome de Jesus. É por isso que as nossas orações, ela tem resposta, por causa da justiça de Cristo imputada em nós. Entende? Oh meu Deus, isso aqui é muito violento, hein? Então a eficácia de nossas orações está na justiça de Cristo imputada em nós. Observe em Romanos 5:1 vai dizer: pela fé nós somos justificados, né? E temos entrada a essa graça. Então todo aquele que crê em Cristo Jesus, toda a dívida do pecado é sanada, é perdoada. Então a pessoa que está na fé em Cristo Jesus, ela não tem dívida, e sendo assim ela se tornou justa, e ela vive na justiça de Jesus Cristo Nazareno. Agora você entende por que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino e a justiça, e todas as demais coisas. Por quê? Porque quando você vive na justiça de Cristo, o céu fica aberto para você. Aí alguém me fala: pastor, teve coisas que orei, em vez de Deus me dar sim, Deus me deu não, mas o não de Deus é sim para nós. Pegaram, hein? Fiquei feliz agora, pegaram. Como assim?
o não de Deus é o sim para nós. Como assim? Em determinadas situações. O ex-endemoniado de Gadara, Marcos 5, do 18 ao 20. Ele foi liberto, agora está vivendo na justiça de Cristo. Ele está perdoado e vivendo pela fé em Cristo Jesus. Ele chega para Jesus e fala: Senhor, me deixa te seguir, me deixa caminhar contigo, me deixa eu seguir você como um dos teus apóstolos. Jesus pegou e falou para ele: não. E o texto diz, ele não lhe permitiu. Jesus falou o quê? Vai para a tua casa. Porque a obra de um evangelista não começa fora, começa dentro. Tem muita gente querendo ganhar o de fora, mas não ganhou nem de dentro ainda. Agora escuta isso aqui. E por que Jesus mandou ele ir direto para casa e anunciar dentro da casa dele? Porque eu já disse, a obra de Deus começa dentro da nossa casa. E Deus está fazendo uma obra, hein? É tremendo isso aqui. E agora o texto diz que ele foi em Decápolis. Jesus não proibiu ele, presta atenção, Jesus não proibiu ele de fazer a obra. Jesus jamais, Jesus não proibiu. O que Jesus está ensinando? O quê? Que ainda não era tempo de ele ser um apóstolo. Ainda não era tempo de ele viver aquela dimensão ministerial, porque ainda ele não tinha uma carga, entende? Ele não tinha uma bagagem espiritual para aquilo. Então o que Jesus ensinou? O meu não para você hoje é um sim. Porque quando Deus fala não para certas coisas que nós estamos pedindo para Ele, Ele está nos preservando de quebrar a cara. Então agora quem vive na justiça de Deus, o que Ele faz? Olha só, se possível for, afasta de mim ser que eu beba, mas seja feita. Entende? Então preste atenção, não existe, se você vive na justiça de Cristo, preste atenção, você tem que entender o poder da oração hoje de uma vez por todas, eu quero que você entenda. Se você vive na justiça de Jesus, é impossível que Deus não ouça a tua oração. Só que isso não significa que a resposta que você quer vai ser a que Deus tem para te dar. Eu quero que você entenda, se você e eu vivemos na justiça de Cristo, toda nossa oração é ouvida. Só que agora a resposta demanda dele. Aí vai depender, entende? O sim ou não vai depender dele, entende? E é por isso que nós temos que estar sempre conectados à vontade de Deus. E aí onde se cumpre João 15:7, se estamos nele, ele está em nós, pediremos tudo o que quisermos e nos será feito. Tem orações que você está falando com Deus há um tempo e não teve resposta, mas por que você desistiu? Continua, Deus está querendo o quê? Perseverança, mas a qualquer momento a resposta chegará na sua vida, entende? Então Jesus operou no poder da palavra, no poder do Espírito e no poder da oração. A oração é um poder tremendo, irmão. E por que há poder na oração? Por causa da justiça de Cristo, tá certo? Agora veja só, o apóstolo Paulo fala que esse poder operou em Cristo. Diga, em Cristo. Essa palavra em Cristo você sabe que é ungido, né? O poder que operou em Cristo opera também na igreja do Senhor, opera nos crentes. Veja só, o Salmo 133, o verso 1 e 2, o que Davi falou? Profeticamente, ele falou, ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso, que desce sobre a cabeça, que escorre sobre a barba e desce nas orlas das suas vestes. Então o mesmo óleo que tocou a cabeça, tocou o corpo todo. Então, ou seja, a mesma unção, o mesmo poder que operou em Cristo, opera na minha e na sua vida. Por quê? Porque nós estamos ligados com Ele, tá certo? Então, o mesmo poder que operou em Cristo, opera em nós também. Você tem que entender, o mesmo poder, a mesma operação, a mesma unção, não tem diferença, querido irmão. Não tem diferença, você tem que entender isso de uma vez por todas. Agora, olha só o que o apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito, né, dessa operação de poder em nossa vida. Veja só em Colossenses, capítulo de número 1, versículo 28 e 29. Vou ler e depois eu quero fazer um comentário. A quem anunciamos, no caso, o evangelho da salvação na pessoa de Jesus Cristo, admoestando a todo homem, e ensinando
a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Presta atenção, ou em Jesus Cristo, né? Então, Paulo está falando, ó, eu ensino vocês, eu falo do Evangelho, eu falo de Jesus Cristo, por quê? Porque eu quero apresentar vocês para Cristo perfeito. O que é esse perfeito? Esse perfeito aqui é completo, esse completo aqui é maturidade, tá? Versículo 29. E para isto também trabalho. E aqui esse trabalho, essa palavra ali, significa, é algo que deixa a pessoa, né, esgotada. Ele falou, eu me esforço muito, ó, combatendo, segundo a sua eficácia, ó, que opera em mim poderosamente. Então Paulo está dizendo, presta atenção, o poder que operava em Cristo, opera em mim eficazmente. Então esse poder que operava em Cristo, opera na igreja também, presta atenção. E Jesus, aqui na sua caminhada terrena, o que ele fez? Assim como Cristo, Jesus não chamou os pecadores ao arrependimento, para quê? Para que eles não fossem condenados ao inferno, né? Jesus chamou. Jesus também libertou, lembra que ele falou? Conhecereis a verdade vos libertará, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é por isso que está escrito isso, né, em João 8, 32 e 36, e Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando os enfermos e libertando a todos os oprimidos do diabo. Agora percebe isso aqui comigo, Cristo, ele traz a mensagem do arrependimento, da libertação para a vida do ser humano, e o que mais? E também discipula-os, ele passa a discipular, que é a formação espiritual. Então veja só, Cristo chama o pecador ao arrependimento, liberta ele das obras do engano, da mentira de Satanás, só que agora Cristo não só chama o arrependimento, liberta trazendo salvação, mas Cristo faz o quê? Discipula, diga Cristo, discipula, isso é fundamental, nós entendemos. A intenção de Jesus não é só salvar o ser humano, Jesus quer salvar e quer trazer formação espiritual para a vida do homem, tá certo? Eu quero que você dobre a sua atenção nisso aqui, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Veja só, o apóstolo Paulo está falando, no versículo 28 lá, ele diz o quê? Eu prego sobre Jesus, eu falo sobre o Evangelho de Deus para vocês, ensinando-os, eu ensino vocês, entende? Eu estou ensinando, eu passo ao quê? A ensinar para quê? Para que haja um discipulado, porque o discipulado, ele só vem através do ensinamento, e isso é tão importante para a nossa vida. Agora preste atenção nisso aqui, ele fala no versículo 29, esse poder opera em nós, por isso que o apóstolo Paulo fala, eu combato. Essa palavra combater significa lutar com um adversário. Então preste atenção, nós lutamos aqui no plano terreno, no caso aqui na terra, mas no plano espiritual, nós lutamos contra quem? Contra os demônios, não é isso? Contra as situações que o inimigo tenta lançar contra o ser humano. O inimigo não coloca cegueira no ser humano, não coloca o ser humano na perdição, afastado de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu não só estou lutando para que vocês sejam salvos, eu estou combatendo para que Cristo seja formado em vocês, eu estou combatendo para que o Senhor venha trazer maturidade espiritual sobre a vossa vida, porque tem pessoas que ingressa no caminho da salvação, entende? Só que ele não cresce espiritualmente, ele não desenvolve a sua vida espiritualmente. E Jesus, quando enviou os discípulos, preste atenção, ele falou o quê? Vocês vão por todo mundo e pregue o quê? O Evangelho. Só que ele fala em Mateus 28, 19, o que ele diz? Ide por todas as nações, fazei discípulos. Então entenda aqui uma coisa, meus queridos irmãos, esse fazer discípulos fala do crescimento, fala da maturidade. Então presta atenção, o inimigo luta não só para que a pessoa se perca, não tenha salvação, mas também para que não cresça,
Por que que o inimigo luta para que os crentes não cresçam espiritualmente? Para que os crentes não tenham maturidade? Porque criança não tem responsabilidade. Você já viu criança gerando, formando família? Criança não tem responsabilidade e criança não gera. Então o adversário luta não só para que os crentes, para que as pessoas não sejam salvas. Primeiro ele luta por isso, a pessoa não seja salva. Agora, depois que a pessoa está salva, qual que é a luta do inimigo? Eu vou colocar tanto impedimento na vida dele, eu vou colocar tanta barreira na vida dele, que ele não vai ter maturidade espiritual. Eu vou colocar um bloqueio na mente dele, que ele não vai conseguir aprender, sentar para ser ministrado. Agora, você vê a dificuldade que as pessoas têm de vir no estudo bíblico, é o diabo arrancando elas da presença. É o inimigo roubando elas do crescimento espiritual. Porque quando uma pessoa não atenta para a necessidade de aprender a palavra de Deus, ela está sob um ataque do adversário. Porque o adversário sabe que se ela conhecer, se ela entender, se ela amadurecer, ela vai viver uma obra poderosa da parte de Deus em sua vida. E isso é muito tremendo para nós. Nós temos que entender, preste atenção, nós não só lutamos para que os perdidos venham ser resgatados, isso é tremendo, é o fundamental. Só que a nossa luta tem que ser para quê? Para que as pessoas passem a aprender, para que as pessoas sejam ministradas, para quê? Olha, eu quero apresentar vocês, colossenses, como perfeitos. O que é perfeito? É maduro, é ter maturidade espiritual. Eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês desenvolvam espiritualmente. E ninguém pode desenvolver se não for através do ensino. Você leu comigo, 1:28 de Colossenses. Então o ensinamento é que traz o desenvolvimento, é que traz o crescimento para a nossa vida. E aonde Paulo fala aos Gálatas: eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então somente Cristo é que pode nos dar uma maturidade tremenda. Aí nós não vamos ter uma igreja formada por criança, bebê chorão. Nós vamos ter uma igreja formada por pessoas responsáveis e que geram. Meu Deus do céu. Isso é muito tremendo. Então, esse poder que operou em Cristo está operando em nós também, tá certo? Então está operando em nós. Cristo não só operou no poder da palavra, no poder do Espírito, no poder da oração, tá certo? Ali libertando pessoas, mas também formando discípulos, formando pessoas. E essa tem que ser uma das nossas responsabilidades. É por isso que enquanto estiver na fé, na presença do Senhor, estiver na vida, eu vou lutar para ensinar as pessoas. Eu vou lutar primeiro para aprender de Deus e depois para ensinar as pessoas a palavra de Deus. Não abro mão disso, não abro. Agora veja só, versículo 20, a parte B. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Diga forte: ressuscitando dos mortos. Então preste atenção. O poder que está disponível e que opera na vida do crente e da igreja é o poder da ressurreição. Então veja só. O poder de Deus que se manifestou ressuscitando Cristo ao terceiro dia, é esse poder que está operando em minha vida, é esse poder que está operando na sua vida. Então o poder da ressurreição é maior do que o poder da criação, é maior do que o poder de Deus ter aberto o mar vermelho, ter feito chover maná no céu. O maior poder da história é o poder da ressurreição. Você fica maravilhado ouvindo, você fica maravilhado em ouvir que Deus abriu o mar vermelho. Isso é um poder tremendo, não é? É tremendo. Só que o poder que Deus usou para ressuscitar Cristo é um poder inigualável. E esse poder da ressurreição, é isso que eu quero que você entenda, que ele estava orando para os crentes entender. Esse poder da ressurreição está disponível a nós. Esse poder que ressuscitou a Jesus, o nosso Senhor, da tumba, esse poder agora está operando sobre a vida do seu povo, da sua igreja. Gente, ainda metade não pegou, mas vai pegar agora, presta atenção. Essa palavra, no caso aí, ressuscitando, significa despertar,
fazer levantar, chamar de volta da morte para a vida. Preste atenção. A morte é o último inimigo a ser aniquilado. 1 Coríntios 15, 26, está escrito: e a morte é o último inimigo a ser aniquilado. Então, qual é o último inimigo? A morte. Presta atenção. A morte é o último inimigo, no caso para nós, porque Cristo já venceu a morte. Por isso que ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então, a morte, presta atenção, se é o último inimigo, é o mais temível. É o mais temível. Você já viu alguém, filho? Presta atenção. Já estou até, na verdade, adiantando aqui, mas vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Olha só que coisa tremenda isso aqui. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu. Então, o mesmo poder que Deus manifestou para ressuscitar Cristo, agora Cristo que está na condição divina, Ele usará esse poder para nos ressuscitar. Aí o que vai acontecer? Aonde se dará, preste atenção, onde se dará o que está escrito em 1 Coríntios 15, 54. Tragada foi a morte na vitória. Porque todas as pessoas, preste atenção, que hoje morrem, mas estão em Cristo Jesus, elas só morreram fisicamente, só fisicamente. Só que a qualquer momento, quando Cristo voltar, esta pessoa, o corpo dela será o quê? Transformado. Então a morte não terá mais poder sobre nada na vida daquela pessoa, porque Cristo o transformará. O que o mesmo poder que operou em Cristo, e Cristo ele ressuscitou com o seu corpo, assim acontecerá com aqueles que estiverem mortos, no caso, fisicamente, no tempo do arrebatamento. Vamos lá, se Cristo volta agora, todos nós não passaremos nem pela morte, nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Mas vamos supor, você tem um parente teu, que morreu há algum tempo, por exemplo, eu tenho um pai e um irmão, que morreu os dois na fé, em Cristo. Se Jesus soar a trombeta hoje, eles vão ressuscitar. Entende? Que poder tremendo é esse aí. Porque me mostra onde está o corpo deles. Quero ver quem descobre onde está o corpo deles. O corpo deles esfarelou. Imagina aquelas pessoas que tiveram o seu corpo carbonizado, queimado, virou pó, enfim. Entende? Mas Deus sabe onde está. O poder de Deus é tão tremendo que... você e eu temos que entender o poder da ressurreição hoje, uma vez por todas. Agora escute isso aqui comigo, presta atenção. Ninguém tinha conseguido vencer a morte definitivamente. As pessoas, por exemplo, Elias foi usado para ressuscitar um moço. Só que aquele moço morreu, ressuscitou e voltou a morrer. Eliseu também foi usado para ressuscitar uma criança. Só que aquela criança que ressuscitou, voltou a morrer. Lázaro também, ele não ressuscitou, mas ele voltou a morrer. Agora Cristo não, ressuscitou. Esse poder da ressurreição, ele é muito, muito, muito violento, é muito terrível, é muito glorioso. Eu não tenho palavras, adjetivos aqui para usar. Agora veja só, vamos aqui que nós vamos entrar num campo muito profundo. Existem 3 tipos de morte. Quantos tipos de morte? 3. Primeiro, existe a morte espiritual. Escute, o homem é espírito, vamos nessa colocação, espírito, alma e corpo. Então, o homem pode morrer nessas 3 dimensões. Então, o homem pode morrer espiritualmente, que é a morte do seu espírito. O meu espírito é onde eu tenho contato com Deus. O Espírito Santo comunica aonde? Com o meu espírito. Então, a pessoa que morre espiritualmente, ela não tem contato com Deus. E hoje o contato que nós podemos ter com Deus é de que forma? Pelo Espírito. Porque Deus é Espírito, entende? Então o contato que nós temos com Deus é de forma espiritual, entende? Alguém está vendo Deus aqui, mas você já percebeu que Ele está aqui. E por que você percebeu que Ele está aqui? Por causa do teu Espírito. Há uma comunicação de Deus no teu Espírito. O Espírito Santo está testificando, eu estou aqui, eu estou operando aqui. Então, a morte espiritual, o homem não tem mais contato com Deus, ele não consegue temer mais a Deus, ele não sente mais nada, ele não sente prazer no céu, em nada, porque ele está morto. Agora vamos lá, existe também
a morte, eu vou falar nessa colocação aqui, a morte física. O que é a morte física? É a morte desse corpo, onde para todo o organismo da pessoa, para o cérebro, para o coração, os órgãos vitais. Então essa é a morte do corpo, é a morte do físico, é a morte do físico, tá certo? Do corpo. Agora existe a terceira morte, que a Bíblia chama de segunda morte, que é a morte da alma. Está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, que a pessoa que crê em Jesus não sofrerá o dano da segunda morte, que é a morte eterna. A alma, presta atenção, então a pessoa morre espiritualmente, que é a morte do espírito, não tem contato com Deus. A pessoa morre fisicamente, o corpo para de funcionar, e a pessoa morre eternamente, que é a morte da alma. O que é a morte da alma? A separação de Deus. Essa pessoa nunca mais terá contato de Deus com o quê? Com o amor de Deus, com a bondade de Deus. Ela sofrerá simplesmente o juízo de Deus, a condenação de Deus. E a Bíblia diz em Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Tem pessoa que acha ruim cair na mão do inimigo, e Deus o livre. Mas imagine cair na mão de um Deus irado. Porque da mão do diabo tem quem livre, e agora da mão de Deus, quem vai conseguir livrar? Então a morte eterna, por isso que Jesus falou em Mateus, não temas quem pode matar o teu corpo. Você não pode temer quem pode matar o teu corpo, agora tema quem pode matar o teu corpo e lançar a tua alma no inferno. Então o que ele falou? Você tem que temer a Deus. Aleluia. Agora pega isso aqui comigo, gente. O alvo do inimigo é matar espiritualmente e consequentemente levar a pessoa a uma morte física, e quando a pessoa morre fisicamente, acabou a chance de salvação, porque a chance de salvação que um ser humano tem é estando em vida física. Enquanto ele está na vida física, nesse corpo aqui, ele tem chance de salvação. Morreu fisicamente, acabou a chance de salvação. Se ela não tiver na fé em Cristo Jesus, porque a partir da morte vem o quê? O juízo. Hebreus 9:27. Então presta atenção, qual que é a intenção do adversário? Mata a pessoa espiritualmente, entende? Mata espiritualmente. Ele não sente Deus, não tem prazer em Deus, enfim, está morto, não teme a Deus, está morto. Aí, consequentemente, o inimigo vai criar uma situação para matá-lo fisicamente, uma doença, entende? Enfim, vai lançar como acontece. Para quê? Com a intenção de a pessoa morrer eternamente. Agora há um texto aqui, irmão, eu estou tomado pela graça de Deus. Há um texto na Bíblia, eu quero que você entenda o poder da ressurreição hoje aqui. Eu estou falando das três mortes. Diga comigo, morte espiritual, morte física e morte eterna. Pronto, ficou fixo na tua mente. Agora tem um texto na Bíblia aqui, esse eu não vou ler, eu vou citar, tá? Que é um pouquinho extenso, mas você conhece. Atos capítulo 20, versículo do 7 ao 12. Dobra a tua atenção, por favor. A Bíblia diz que Paulo, ele foi a Troade. E quando chegou lá, ele se reuniu com alguns irmãos. Para fazer o quê? A Bíblia diz partir o pão. O que é partir o pão? Santa Ceia. Então, a intenção de ele se reunir com aqueles crentes ali era o quê? Santa Ceia. E a Bíblia diz que Paulo, no cenáculo, começou a pregar. Ele prega. E a Bíblia Sagrada diz que tinha um jovem chamado Eutico, que estava na onde? Na janela. E a Bíblia diz que ele foi tomado de um sono profundo e caiu do terceiro andar, e caiu e morreu. Aí o que aconteceu? Paulo pegou, orou pelo menino, o menino ressuscitou, tá certo? E a Bíblia diz que ele foi embora vivo, e ali eles partiram o pão, tomaram ceia, e o nome do Senhor foi glorificado. Mas escute aqui, contei a história, agora eu vou entrar nela. Eu estou falando sobre morte espiritual. Primeiro, aquele moço, o inimigo afetou ele espiritualmente. E como que eu sei que ele estava morto espiritualmente? No processo de morte espiritual, porque ele estava na janela. Por que alguém na janela já está morto ou está em processo de morte? Porque se eu estou na janela, o meu corpo está dentro, mas a minha visão está fora. Então eu estou de corpo presente, mas eu estou olhando lá fora. Aí o texto diz, presta atenção, que porque ele estava naquela janela, ele foi tomado de um sono profundo, meu Deus. E por que ele foi tomado de um sono profundo? O que Paulo estava pregando? A Bíblia diz que o sermão de Paulo foi extenso. E de repente naquele sermão,
ele ficou o quê? Sonolento, tomou um sono profundo. Irmão, você já reparou, quando você está lendo alguma coisa, assistindo alguma coisa que não te interessa, dá o quê? Dá sono. Dá sono demais, gente. Quando a gente pega aqueles livros que, nossa, ler é forçado, e vários sonos. Agora entende, presta atenção, esse moço estava morto espiritualmente, e por ele estar morto espiritualmente, Paulo estava naquele culto, ministrando qual culto? Da ceia. A ceia fala do quê? Morte e ressurreição. E agora presta atenção, quem está morto espiritualmente, lá quer saber de morte e ressurreição? Lá quer saber da mensagem da cruz de Cristo? Porque Paulo está falando da mensagem de Cristo, que é o poder de Deus, e eu lá quero saber de cruz, eu lá quero... E ele não entende. É por isso que o apóstolo Paulo está orando para a igreja aos Efésios, para que Deus abra o entendimento, para que aqueles crentes compreendam o poder da ressurreição. Porque preste atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. Ele agora, aquele moço é tomado de um sono profundo. E ali por quê? Porque a mensagem da cruz para ele não fazia sentido. Irmão, a pessoa, você pode ver que isso é tão terrível. Há pessoas que no meio de uma ministração, ela sente um sono terrível. E há pessoas que estão com essa situação aqui. Ela ouve a mensagem, de repente vê um sono, vê um negócio, ela fala, meu Deus, e ela luta para ficar acordada. E eu não estou falando de alguém que trabalhou o dia inteiro e está quebrado fisicamente e dá sono. Eu não estou falando disso, eu estou falando daquele sono que é um sono espiritual. Aquele que tomou Pedro, Tiago e João no momento da oração. Eu estou falando desse sono aí. E aí a pessoa está ouvindo a mensagem, o inimigo quer tirar a mensagem dela, que não quer que ele entenda o poder da ressurreição. E aí a pessoa começa a ter sono. Aí acaba o culto e ele fala, mas nem sei o que foi pregado. Deus está quebrando isso aqui, viu? Levante a mão e dê 1 minuto de glória a Deus aqui agora, porque toda a sonolência espiritual está caindo no poder da palavra de Deus. Receba o poder do Evangelho. Aleluia. Escute isso aqui, volte a sua atenção, olha só. Quando a pessoa morre espiritualmente, ou quando o crente não desenvolve e não cresce espiritualmente, porque presta atenção, esse crente na janela representa o crente ou que já morreu ou que está em processo de morte espiritual. E aí o que acontece? A pessoa que não desenvolve espiritualmente, ela não tem conhecimento, ciência do poder da ressurreição, e ele se desinteressa e é cometido por esse sono espiritual. É isso que o apóstolo Paulo falou da igreja do Senhor que estava em Corinto. Veja só, a igreja do Senhor que estava em Corinto, eles foram tomados por esse sono. Veja, só vou citar que há muitos textos e você anote aí, depois você confere na sua casa. Observe, no capítulo 2, no 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, ele falou, quando eu fui ter com vocês, eu não fui falar de outra mensagem, a não ser de Jesus Cristo e esse crucificado. Está falando da morte e ressurreição de Cristo. Aí no capítulo 3 ele diz assim, vocês são meninos, eu não pude tratar vocês como a crentes espirituais, porque vocês são meninos, e eu não posso dar manjar para vocês, que é a comida mais forte, eu tenho que dar leite para vocês, porque vocês não cresceram espiritualmente. Aí no capítulo de número 11, veja, que ele fala da Santa Ceia, veja, eles não estavam sabendo discernir a Santa Ceia, eles não estavam entendendo a mensagem da cruz, por isso não desenvolviam espiritualmente, por isso eram meninos espiritualmente. Aí ele pega e diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois beba desse cálice e coma desse pão, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Veja, e ele fala, por isso, versículo 30, há entre vós muitos fracos, doentes e os que dormem.
Agora veja só que eles não entendiam o poder da ressurreição. Vocês sabiam que tinha crente em Corinto que não entendia a ressurreição? Coloca só esse texto aí que eu vou ler. 1 Coríntios 15, o versículo 13 e o 14. Veja só que Paulo fala. Paulo briga com aqueles crentes, no bom sentido, né? Na exortação. Vocês não entendem o que é a ressurreição? Olha só. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Olha o 14, gente. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também a nossa fé. Porque há alguns lá que não acreditavam na ressurreição. E Paulo falou, se vocês não acreditam que Cristo ressuscitou, então a pregação é em vão. A nossa fé é em vão. O que Paulo falou? É tudo perdido. Não faz sentido. Debalde. Ele falou, então para que nós se reunimos para cultuar aqui se vocês não creem em ressurreição? Ele falou, estamos perdidos, eu estou usando toda a minha vida, todo o vigor da minha vida, apanhando, sendo surrado, sendo perseguido à toa. Então, olha só o que a falta do conhecimento do poder da ressurreição deixa uma igreja fraca. Deixa uma igreja anêmica, deixa uma igreja raquítica, deixa uma igreja de meninos carnais, mas a igreja que entende o poder da ressurreição, o poder da cruz, é uma igreja vibrante, é uma igreja viva, é uma igreja atuante, é uma igreja que opera no poder do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Agora veja isso aqui comigo, gente. O texto vai dizer aí em Atos 20:12 a respeito do menino que morreu. Presta atenção. Paulo pegou, se dobrou sobre ele, orou sobre ele, e a Bíblia diz que o menino voltou a aquecer, porque quem está morto é gelado. Aí Paulo, com o calor que Paulo estava, qual que é o calor? Do Espírito. Aquele calor maravilhoso, olha, aquece mesmo, né? Presta atenção, esse moço, ele não só, presta atenção, esse moço ele ressuscitou nos 3 âmbitos, vamos lá? Primeiro, morte, ele estava morto espiritualmente, ressuscitou, porque a Bíblia diz que o levaram vivo. Sabe o que está escrito em Lucas 15:24? Lembra o filho pródigo que foi embora e depois voltou arrependido para a casa do pai? O que o pai falou? Esse meu filho estava morto, mas reviveu. O que é isso? Estava morto espiritualmente, mas agora recebeu vida de novo. Agora veja, Jesus, então, ele ressuscita espiritualmente, e também Cristo, de certa forma, ele nos levanta fisicamente. Isso aqui é para cura na vida de alguém. Tiago capítulo 5, versículo 15, vai dizer assim, ó, a oração da fé sarará ou salvará o doente, e o Senhor o levantará. Essa palavra levantar é a mesma palavra usada na ressurreição. O que é isso? Deus tira a doença, Deus tira, entende, o que está matando fisicamente e dá saúde para a vida daquela pessoa. Então o poder da cruz me ressuscita espiritualmente. O poder da cruz, o poder que o Senhor Deus usou para ressuscitar Cristo, é o poder que me dá saúde. Saúde. Receba saúde no teu físico aí, em nome do Senhor. Que lindo. E agora também, presta atenção, esse poder que ressuscitou Cristo, esse poder que opera em nós, também nos dá vida eterna. Veja só, Abraão morreu ou não morreu fisicamente? Morreu, irmão. Abraão não está mais entre nós. Só que quando você lê em Mateus capítulo de número 8, versículo 11, Jesus falou, muitos virão do ocidente e do oriente, se assentar-se-ão na onde? Na mesa com Abraão. Mas espera lá, é por quê? Porque Abraão não está vivo fisicamente, mas está vivo em alma. A alma dele está salva, ele está descansando com o Senhor, já está na eternidade, ele não está morto, ele está vivo. Então o poder da ressurreição me ressuscita espiritualmente, o poder da ressurreição me dá saúde, e o poder da ressurreição me dá vida eterna. Esse é o poder da ressurreição. E agora, vamos lá, partindo para o final aqui. Veja, parte C do versículo 20. Que operou ou manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Então esse poder é tremendo.
e pondo ou fazendo assentar à direita nos céus. Vamos trabalhar isso aqui? Então preste atenção, Cristo, a ressurreição, o poder da ressurreição não para só na ressurreição, ele vai até a ascensão de Cristo, porque esse é o poder da ressurreição, entende? Cristo, ele morreu, mas o Senhor Deus manifestou o seu poder, operou o seu poder nele, ele ressuscitou e agora está sentado à destra do Pai, como vitorioso, ele foi exaltado, a maior exaltação, tá certo? E o caso assentar à direita, porque Cristo foi exaltado e está no lugar de honra, Cristo é honrado. Essa palavra aqui, fazendo assentar, no caso pondo aí, que já responde, fazer assentar. Jesus fez essa promessa, presta atenção, Jesus, você tem que entender, o poder que operou em Jesus opera em nós também. E Jesus, ele fez uma promessa para os vencedores, leia comigo isso aqui, ó. Deus fez essa promessa para uma igreja, a igreja do Senhor que estava em Laodiceia. Olha o que Jesus falou para a igreja, Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu. O que Jesus venceu? Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a carne, Jesus venceu a tentação, Jesus venceu a morte. E por ele ter vencido, o que ele ganhou com isso? A exaltação. E ele agora está sentado à destra do... Agora ele falou, presta atenção, olha o que Jesus está falando, através do poder divino, eu venci. Jesus está na condição humana, tá? Então ele venceu pelo poder de dependência do Pai, do Espírito Santo. Então ele venceu. Agora ele está dizendo, eu prometo, assim como eu venci e me assentei, se vocês vencerem, vocês também vão se assentar comigo no meu trono. Agora, redobra a atenção agora. Veja só, eu já falei do final, agora eu vou voltar para o versículo 15. O que a igreja, presta atenção, o que a igreja de Laodiceia precisava vencer? O que ela precisava vencer? Vamos lá? Primeira coisa que ela precisava vencer, a morte espiritual. Essa igreja de Laodiceia estava morta espiritualmente. Vamos lá? Eu sei as tuas obras, ó, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Por que nem frio nem quente? Você nem refrigera nem aquece. Não serve nem para aquecer, não serve nem para refrigerar e nem para aquecer. O que é isso? Não serve para nada. É isso que Jesus está usando. Olha só o versículo 16. Assim porque és morno e não é frio nem... assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É por isso que a pessoa que não vive no poder da cruz, ela se torna uma enfermidade no meio da igreja. Ela se torna enfermidade, um mal-estar, melhor dizendo. Ela causa mal-estar no corpo de Cristo. Por quê? Você só vomita quando tem o quê? Mal-estar. Então, existem pessoas que se tornaram um mal-estar no meio do corpo de Cristo. Por quê? Ele nem aquece e nem refrigera. Ele não está operando no poder. Ele não está operando no poder da ressurreição. E quando a pessoa não está operando no poder da ressurreição, quando eu falo no poder da ressurreição, é o poder de Deus que ressuscitou Cristo. Vocês entendem isso, né? A obra de Cristo fez na cruz, derramar o seu sangue, vencer principados, potestades, enfim. Toda a nossa história está ali na cruz, filho. Se tirar a cruz, acabou a nossa história. Se tirar a cruz, não tem perdão, não tem salvação, não tem nada. Então esse é o maior poder manifesto de Deus. Por isso que Paulo falou, a cruz é o poder de Deus. Vamos lá. Então esta igreja, eles estavam mortos, eles estavam inoperantes. Agora veja só o estado, por causa da morte espiritual, olha o estado que aquela igreja vivia. Vou ler o 17 e depois eu comento. Olha só, como dizes, eles diziam, né? Rico sou financeiramente, eles diziam, e estou enriquecido, ó, e de nada tenho falta. Olha o que Jesus disse, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Vamos trabalhar cada um desses itens. Então olha o estado dessa igreja. Primeiro, essa igreja era desgraçada. O que é desgraçada? Sem graça, não tem a graça de Deus. O que é a graça?
é a capacidade para vencer. A graça, olha só o que está escrito em Tiago 4,6. Ao soberbo, Deus resiste, mas humilde, Deus dá graça. Ou seja, o soberbo está em guerra contra Deus. A pessoa que é soberba, Deus faz guerra contra ele e entrega a ele os seus próprios desejos pecaminosos. Mas a pessoa que é humilde, Deus faz o quê? Deus derrama a graça para ela triunfar. Isso é a graça. Vamos lá, o estado dessa igreja. Primeiro, desgraçada. Segundo, é uma igreja miserável. Por que miserável? Ô irmão, porque essa igreja está sob o juízo de Deus. O que é essa igreja? Não foi alcançada, não clamou, melhor dizendo, não clamou pela misericórdia de Deus. Porque eu já falei, a misericórdia é o quê? É a separação de duas palavras, miséria e córdia. Então, miserável e coração. Então, quando Deus age com misericórdia, o que Deus faz? Deus pega o homem miserável e põe no coração. Deus ama o homem miserável. Então, quando a misericórdia de Deus se manifesta, o que é isso? Ele fala, ó, você merecia ser jogado no inferno, só que eu não vou te dar isso. Isso é misericórdia. Deus não me dá o que eu mereço, o que os meus atos mereciam, Deus não me dá isso. Então, clamemos pela misericórdia do Senhor. Por isso que os apóstolos, os irmãos, sempre quando escrevia a carta, falavam assim, ó, que a graça e a misericórdia seja multiplicada. Porque na graça, Deus me dá o que eu não mereço. Eu não merecia salvação. Ele fala, mas toma a salvação, é minha graça. E na misericórdia, a misericórdia, eu tinha que estar queimando no inferno, mas ele falou, eu te coloco no meu céu, aleluia. Eu não te dou essa condenação. Isso é graça e misericórdia, de forma resumida. Aí Jesus fala para essa igreja, olha o estado dela, eles são pobres. Por que são pobres? Porque não tem as bênçãos espirituais. Efésios 1:3. Em Cristo Jesus, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Sendo Cristo rico, por amor a nós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. 2 Coríntios 8:9. Então, essa pobreza é uma pobreza espiritual, coisa ruim. Veja só, lembra aquele jovem rico? Ele era tão pobre que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Presta atenção, Jesus chegou e falou para ele falou, eu quero a vida eterna, o que eu preciso? Conhece os mandamentos? Desde pequenininho. Jesus falou, falta só uma coisinha, larga da avareza. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que quando Jesus falou, larga da avareza, ele abaixou a cabeça e foi embora triste. Está vendo que pobreza? Então essa igreja de Corinto, essa igreja de Laodiceia, estava nessa situação, eles diziam que tinha condição financeira, mas era a única coisa que eles tinham, porque eles eram pobres espiritualmente. Outra coisa, olha o estado deles, eles eram cegos. O que é cego? Está em trevas, não enxerga a luz da libertação. E estavam nu, não eram salvos, porque a Bíblia diz em Isaías 61:10, e ele nos vestiu com veste de salvação. Agora, olha o aconselhamento de Jesus. Quem quer receber 3 aconselhamentos de Jesus? Jesus é o sumo pastor e o maior conselheiro de todos. Veja, Jesus, ele dá 3 aconselhamentos. Eu vou ler o versículo 18, aos 3 aconselhamentos. Aconselho-te que de mim, primeiro, compre ouro provado no fogo, para que enriqueças. Segundo, vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E terceiro, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Então, 3 aconselhamentos. Primeiro, ouro provado no fogo, vestes brancas e colírio para enxergar. Vamos lá. Primeiro, o que é ouro provado no fogo? Ouro provado no fogo, o que é isso? É a fé purificada. 1 Pedro 1,7, Pedro falou, a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro provado no fogo. Por que o ouro é provado no fogo? Porque quando o ouro passa pelo fogo, toda a impureza sai dele, só fica o que é puro, só fica o que é genuíno. É por isso que Paulo falou a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, Timóteo, eu te lembro, que a fé que opera em você não é uma fé fingida. O que é fé fingida?
fé que não é disfarçada, fé é uma fé pura, é uma fé genuína. Então Deus está dizendo: compre ouro, tenha uma fé pura, fé genuína, é uma fé sem disfarce. Então esse é o ouro. Segundo, vamos lá, segundo aconselhamento, é uma fé sincera, né? Fé sem disfarce. Agora, segundo aconselhamento, compra vestes brancas. O que é ter vestes brancas? Irmão, isso fala do coração purificado da má consciência. Coloca aí Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22. Irmão, esse veste branca é ter o coração purificado da má consciência. Isso é tremendo demais. Eu não sei se vocês viram aí, até me enviaram. Tem uma foto que a pessoa está carregando num carrinho a cabeça. Quem já viu essa foto? Meu Deus, tem uma cabeça gigante e ele está com um carrinho carregando assim a cabeça. Assim. Depois você procura isso e eu vou te explicar por quê. Qual que é o peso que ele está carregando? Cheguemos-nos, com verdadeiro coração. Por que verdadeiro? Deus não quer que esteja nada oculto no nosso coração. E a inteira certeza de fé. Leia forte comigo. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Escute, o que é consciência? É um juízo natural de Deus em nós. Quando você faz algo errado, o que pesa? A consciência é um juiz de Deus, que a partir do momento quando você faz certo, ela fala, você está bem. Agora quando você faz errado, ela te condena. Então, entende? O único que pode nos dar veste branca é só Ele que pode tirar o peso, o encargo da consciência. Meu Deus do céu. Compre veste branca hoje, compre veste branca hoje. Aleluia. É tão bom dormir em paz, né, irmão? Gente do céu, dormir sem dever nada para o céu é bom demais, gente. Terceiro, é por isso que depois procura aquela foto lá que é interessante. Se você achar aí, Edmar, coloca aí. O camarada vai com um carrinho assim, e a cabeça dele está para trás, ele vai carregando. A cabeça é gigante. Porque o maior peso que o ser humano carrega é o peso da consciência, a má consciência. E somente Jesus pode nos libertar desse peso. Diga, o que é isso? É o poder da cruz. É o poder da ressurreição de Jesus. Terceiro aconselhamento, vamos lá. Terceiro aconselhamento, olha lá, para que unjas os teus olhos com colírios e que veja. O que é isso? Visão espiritual. Olha o que Oséias falou: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então nós temos que pedir essa graça para Deus, para que Deus venha abrir os nossos olhos e nós possamos entender, compreender o poder do Evangelho, o poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Entende? Que Deus, ó o colírio santo, toda a cegueira hoje aqui está, e Deus está dando saúde nos olhos. Eu já tomo posse, eu sou o primeiro a tomar posse aqui. Deus está dando saúde nos teus olhos. Não é só espiritual não, é fisicamente falando também. Eu já recebo aqui na minha vida 100%, em nome de Jesus. Agora, encerrando, aleluia. Quem está comigo ainda, diga amém. Esse amém está vivo. Agora veja só, esse é o estado da igreja, tá certo? Mas agora Jesus falou para aquela igreja como que eles venceriam para se assentar no trono com Jesus. Aí ele fala: olha só como que vocês vão vencer. Aqui está a chave mestra para a vitória. Qual que é? Está aqui, versículo 19. Vamos lá? 19 de Apocalipse. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Olha como eles estavam, e Deus está dizendo: ainda te amo, ainda te amo. E a prova do amor dele é o quê? Ele está corrigindo. Aleluia. Olha lá. Ser, pois, zeloso e
arrependa-te. Então a vitória começa no arrependimento. Aí aqui está o texto que para mim é simplesmente fenomenal. Eu quero que você leia comigo com voz ungida. Vamos lá, 3, 2, 1. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com eles. Aleluia, aleluia, aleluia. Qual que é a chave mestra para vencer? É voltar para a cruz de Cristo. É voltar para a cruz de Cristo. Esta é a chave da vitória. Urabacalabandaraia. O que é ceiar com Ele? Ceiar com Ele é a santa ceia do Senhor. E o que é a santa ceia? Paulo falou: quando vocês se reunirem para cear, anunciais a morte dEle até que Ele venha. Então quando eu sento na mesa do Senhor, quando eu estou em comunhão com Cristo Jesus, eu estou entendendo o poder da ressurreição. Esse é o poder que me fará vencer. Anarakalabashanderabagaia. Ah, meu Deus do céu. E agora ele fala: se assentará na onde? Nos céus. O apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 4:8: e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Escute isso: o poder que ressuscitou Cristo e fez ele se assentar à destra do Pai é o mesmo poder que opera em nós, capacitando a vencer o pecado, vencer a carne, vencer a tentação, vencer as fraquezas. E o que mais? É esse poder que nos fará vencer a morte. Levante as duas mãos para o céu e comece a glorificar o nome do teu Deus. Não há vitória que Deus não possa te dar. No poder da ressurreição, o mal será abatido. Não desista da tua casa, não desista da tua família, não desista do teu casamento, não desista do teu marido, do teu esposo, do teu filho. A solução está no poder da ressurreição. Ah, meu Deus. Ei, minaseri candere kamaia. Alakasheri komanaia. Elebicanto na cassúria candore bacai. Uracala shande que minarakanda. Ulibicoutere cantai alabrasteria. Eu estou te falando que o poder da ressurreição é maior do que o poder da criação. É maior do que o poder de abrir o mar vermelho. É maior do que o poder do morto ressuscitar, um paralítico andar. O poder da ressurreição, ele vence a morte, ele aniquila a morte. Esse é o poder da ressurreição. Ah, Maseri Candere Barraia. Ai, isso é libertador, gente. Aleluia. Comece hoje. Pastor, eu estou com uns problemas de saúde. Coloca hoje, entenda hoje qual que é o poder da cruz. E esse poder opera em nós. É isso que Paulo está dizendo. Vocês têm que entender que esse poder opera em vocês. E aí nós entramos em guerra. Entende uma coisa? Está lá intrusamente. O corpo, depois do pecado de Adão, ele está suscetível a enfermidades. O tempo passa, ele vai enfraquecendo. Então esse corpo é cheio de fraqueza. Só que no poder da ressurreição, irmão, escuta isso aqui. Moisés tinha 120 anos. Olha aqui, ó, conhecedor de Bíblia, ó, os olhos dele, a Bíblia diz que era claro. Irmão, 120 anos. E sabe por que Deus levou Moisés? Não é porque ele estava ruim de saúde, não. É porque o tempo dele, enfim, chegou. Mas ele estava 120 anos saudável.
Caleb estava com 85 anos. Eu estou profetizando e alguém não está entendendo. Você pensa que você vai chegar à idade avançada, capengando, cheio disso, daquilo. Eu estou profetizando no poder da ressurreição. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus te dá saúde hoje nesse lugar. Deus revigora o teu físico. O corpo que é forte demais. Esse é o poder da ressurreição. No poder da ressurreição não tem porta que fica fechada. No poder da ressurreição não tem demônio que paralise a obra. No poder da ressurreição, tudo é a cruz de Cristo. Eu te encerro aqui. Tudo gira em torno desta mensagem poderosa. Imagine, eu fico imaginando, meu Deus, porque há pessoas que morreram, aí Deus foi, ressuscitou, voltou à vida. Mas eu fico pensando, depois morreu e não consegue voltar. Quero ver quem volta do mundo dos mortos. Quem é que volta? Irmão, agora está lá Cristo, pá, morreu, a morte foi e tocou, porque Ele tomou a nossa posição. Aí agora Deus pega e manifesta o poder. Aí, deixa aí, no final comenta isso aí. Aí, escute isso. Aleluia, você não vai sair assim hoje. Não. Aleluia. Aí imagina, está lá, meu Deus, que está lá a morte. Preste atenção, a morte está dizendo, eu vou tentar. A morte quis deter Jesus lá no mundo dos mortos. É um mundo espiritual. Aí quis deter Jesus, mas em Atos diz, e a morte não pôde segurá-lo. A morte não pôde detê-lo. Não pôde, por quê? Porque Deus manifestou o seu poder. Deus operou poderosamente sobre Cristo. E agora esse poder que operou em Cristo, de repente a morte está olhando assim, vou segurar ele, vou agarrar ele, vai nada. Jesus pegou e pá, entrou no corpo dele de novo, tomou a vida, está à destra do Pai e falou, esse poder que opera em mim, agora opera na minha igreja. Diga com a mão direita levantada, isso é pedagógico, diga forte aí comigo, diga o poder que opera na minha vida, como igreja.